Vamos abrir em 1 de João 1,12 e glória a Deus, glória a Deus. Agora de repente Deus me fez-me lembrar uma passagem não bíblica, mas uma passagem do homem de Deus, o que se passou com ele. Deus disse para ele ir pregar para o meio de uma flor, onde havia várias árvores, uma mata, uma coisa assim, onde havia várias árvores. Ele chegou lá e não viu ninguém. E Deus disse: prega. Pregar para quê? Para as árvores? Se tu estás a dizer para eu fazer, eu faço. E ele começou a pregar. A meio da sua pregação, alguém saiu de trás de uma árvore e diz que queria receber aquele Jesus que ele estava a pregar. Era um homem que estava fugido da justiça e que precisava realmente de Deus no seu coração. Isso me fez-me lembrar um monte de coisas. Hoje à tarde eu ouvi um homem a contar a sua história, como se converteu. Eu não ouvi, eu só vi uma partezinha, muito pouca. Eu ouvi uma parte em que ele dizia que ele perdeu a família muito cedo. E depois, quando perdeu a família muito cedo, ficou com o avô, e o avô também partiu muito cedo. Ele agora estava em casa dos tios e sentia-se completamente desamparado. E a vontade dele era suicidar-se. Depois ele continua a partir daí, não ouvi mais, estou curioso de saber o resto, mas não ouvi mais. Mas fez-me lembrar muita coisa de mim. Será que eu tive uma infância má? Não, não tive. Eu acho bem pelo contrário. Uma boa. Tinha praticamente quase tudo o que queria. Mas o problema é que a adolescência é um tempo complicado. E nós, não tendo no coração Jesus, ainda mais complicado é. Todo o tempo de pensamentos assola a nossa mente, nossa vontade de viver não é nenhuma. Temos falta de Deus no nosso coração. E fez-me lembrar muita coisa que eu passei. Mas também sei o que é que aconteceu quando eu aceitei Jesus. Algo mudou dentro de mim. E é aqui que eu vos quero levar ao tema da mensagem de hoje. O tema é decisão. É impressionante que às vezes decisões podem nos levar a caminhos bons ou caminhos maus. Mas acredite que nesta terra, toda a sua vida, você vai ser colocado a tomar decisões. E a mim chegou a altura de uma vez me expor em Jesus como Salvador e eu o aceitei no meu coração. Eu quero que você aqui leia comigo em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crerem em seu nome. A todos quantos receberam. A todos quantos tomaram a decisão de o receber. É impressionante que tudo na vida tem a ver com decisões. E Deus falou-me isto hoje e me estava a mostrar hoje isso mesmo. Decisões. Ele estava a mostrar algumas coisas sobre a minha vida e me estava a dizer que haveria alguma coisa impossível para ele. E eu dizia, talvez o tempo, Senhor. Talvez o tempo, não para ti, nada é impossível, mas para mim, tempo, talvez seja uma coisa complicada. Mas eu reconheço para ti nada é impossível. E ele me falou de decisões.
Quando você decidiu aceitar Jesus, a partir dessa altura você foi salvo. Não pelo seu poder, não pela sua capacidade, mas pelo poder de Deus. Porque está aqui escrito, mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Agora veja o que é que diz o versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Você tomou a decisão. Você tomou a decisão de aceitar Jesus. E Deus o tornou um filho de Deus. Não por suas capacidades, não porque você era bonzinho, não porque você merecia, porque isso é para esquecer, nem você, nem eu. Ninguém merece. Mas Deus, no seu infinito amor, enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós, para que todos aqueles que nem creem em Jesus, no que Ele fez na cruz, como sendo em nosso lugar, nos torna filhos do Deus Altíssimo. Então foi uma decisão que nos tornou filhos de Deus. Não uma consequência daquilo que nós fizemos. Porque se fosse uma consequência daquilo que nós fizemos, eu de certeza absoluta que não merecia o céu. E cada um há de ver por si próprio se merecia ou não. Será que eu fiz assim tanta coisa errada? Fiz o suficiente para saber que não merecia coisa nenhuma. Você tem que perceber, não, mas eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. Foque-se nas coisas erradas que fez. Você fez alguma coisa errada. Então só por causa disso, você já não merecia o céu. Mas Deus, no seu infinito amor, lhe concede o céu através do aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, uma decisão. Agora eu quero-vos levar a vários homens que tomaram decisões. E essas decisões afetaram a sua vida. Eu quero-vos levar a um homem. Vamos abrir em Jonas. Deus é Deus e... Jonas 1:1. Vamos abrir Jonas 1:1. Amém? Já escrevemos Jonas 1:1? Glória a Deus. Acho que não. Jonas 1:1. Está aqui uma dificuldade técnica, mas está a ser resolvida. Acho que qualquer copo de água resolve a questão. Jonas 1:1. Onde é que fica Jonas? Eu vou-lhe dizer. Para ser específico, fica entre Gênesis e Apocalipse. Não? Para ser mais correto, fica exatamente ao pé de Obadias e Miqueias. Exatamente o sítio onde você pensa exatamente. Jonas, Oseias, Daniel, Jeremias. Portanto, fica Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oseias, Joel, Amós, Obadias e aparece Jonas. Glória a Deus. Jonas, Jonas, Jonas. Quem é Jonas? Jonas é um profeta de Deus que supostamente deveria sempre fazer a vontade de Deus e o Senhor falou com Jonas. Eu quero, à medida que vou lendo, eu vou ilustrando para você entender porque que a reação de Jonas houve, porque que houve esta reação de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, a filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à cidade de Ninive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vamos entender uma coisa. Ninive era uma cidade onde realmente os seus moradores não tratavam bem os israelitas. E Jonas sabia disso, sabia dos problemas que tinha havido,
de como foram maltratados os israelitas, e então ele não gostava dos que moravam na cidade de Nínive, nem ele, nem israelita nenhum gostava. Mas Deus disse que eles estavam a fazer coisas muito erradas, e então ele deveria ir lá pregar, e se eles se arrependessem, então Deus não faria mal àquela cidade e não destruiria. Versículo 3. E Jonas levantou-se, glória a Deus, foi cumprir a vontade de Deus. Não. E Jonas se levantou e fugiu diante da face do Senhor para Tarsis, descendo a Jope, e achou ali um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Portanto, ele foi para sentido contrário. Ele não queria ir pregar lá. Mas aqui, esta foi a decisão dele, e a decisão dele trouxe grandes problemas para ele. Levantou-se uma grande tempestade, e essa grande tempestade estava a assolar o navio de tal forma que os marinheiros estavam a ver que não havia salvação, que ia-se perder tudo. Mas Jonas sabia qual era a razão daquela. Ele tinha tomado uma decisão errada. E a decisão errada estava a custar a vida dele e dos outros. Até que ele virou-se e disse: agarrem a mim, mandem-me fora de bordo e a tempestade parará. Ele podia-se ter atirado, mas não era a mesma coisa. Não é isso. Isso era uma vontade própria. Agora os outros fazerem, estavam a dizer que o rejeitavam a ele. Então o fizeram e a tempestade imediatamente parou. Isso quer dizer que ele sabia que a decisão que tinha tomado era uma decisão errada, e isso veio a trazer prejuízo e problemas para ele e para todos que estavam com ele. A minha pergunta é: que decisões nós temos tomado? Há decisões que nos vão prejudicar. Há decisões que nos estão a prejudicar. Porque ora não tomamos a decisão, ora tomamos a decisão errada. Você vai dizer: mas isso está-me a afetar tanto. Por que eu tenho que tomar uma decisão? É a sua vida, a vida da sua família que está em causa. Uma das coisas impressionantes é que há pessoas que dizem assim: eu não consigo mudar. Mas aí é que está o problema. Não é você que vai mudar, é Deus que vai mudar em si, desde que você tome a decisão. É impressionante uma coisa. Por exemplo, você sabe que Deus nos diz para nós perdoarmos aos outros. E nós agarramos e dizemos: eu perdoo, mas cá dentro às vezes estamos incendiados contra essa pessoa. A nossa vontade é apertar-lhes o pescoço. Não sei se alguma vez aconteceu assim, se cá não, só aconteceu comigo, mas pronto. Mas perdoar é uma decisão. Você decide perdoar e fala com a sua boca e diz: Pai, eu perdoo a esta pessoa no nome de Jesus. E o que é impressionante, como nós perdoamos, Deus nos perdoa a nós e retira de nós o sentimento que nós temos contra essa pessoa. Aqui é que está. Você decide alguma coisa na sua vida e Deus trabalha a seu favor. Muitos dizem: não, mas eu não consigo fazer isto, eu não consigo fazer aquilo, eu não consigo me dedicar a isto, eu não consigo fazer isto, fazer aquilo, eu não... Você está errado. Você tem Deus consigo. Era aquilo que Deus me estava a dizer hoje. O que é que eu posso ou não fazer na tua vida? Eu dizia-lhe: Senhor, tudo. Mas... Eu dizia sempre: e ele continuava a perguntar: mas posso ou não posso fazer? Eu me rendi e disse: Senhor, tu podes tudo. Já fizeste tantas maravilhas na minha vida.
Eu sei que podes fazer muitas mais. E sei que vais fazer. Eu tomo a minha decisão por ti, Senhor. Faça-se a tua vontade e não a minha, no nome de Jesus. Que decisão você está a tomar? Você não está a conseguir fazer alguma coisa, mas eu decido que vou fazer. E Deus vai ajudar a que isso aconteça na sua vida. É impressionante. Você, cura divina, área financeira, família, casamento, tudo tem a ver com decisão. Eu nunca tinha pensado nem visto dessa forma a fé, mas realmente Deus tem razão à medida que me mostrou todas estas passagens e não para de mostrar, ainda agora eu não era para falar de Jonas. E Deus me mostrou a decisão. Quando Jonas estava dentro de uma baleia, ele tomou a decisão e disse: Senhor, eu farei o que tu queres. E a baleia o vomitou perto de Nínive, ele foi pregar a Nínive, as pessoas arrependeram-se, e ele ficou muito chateado. E Deus que ia destruir aquela cidade já não destruiu. Mas eu quero que você entenda que houve decisões que Jonas teve que tomar. Uma má e outra boa. As decisões vão fazer toda a diferença na sua vida. Você decide acreditar em Deus. E então é uma bênção para a sua vida. Eu lembro-me, Deus, de vez em quando, está-me a lembrar de circunstâncias, coisas. Eu uma vez queria comprar um objeto que eu queria muito. E entrei para dentro de uma grande superfície comercial para comprar esse objeto, porque eu queria muito comprar, tinha um grande desejo de comprar. Será que eu precisava? Não, eu nunca precisei. Mas eu tinha um grande desejo de comprar. E eu entrei para dentro dessa superfície comercial com esse desejo, e eu ia comprar. E eu virei-me e orei: Senhor, se não é da tua vontade, tira-me o desejo de comprar. Eu tinha acabado de tomar a decisão de colocar tudo nas mãos de Deus. E instantaneamente, eu só dei mais uma volta, instantaneamente, eu deixei de ter o desejo de comprar aquele objeto. Nunca o comprei em toda a minha vida, nem tive igual. Você entende? Nós dependemos muitas mais vezes de nós próprios do que dependemos de Deus. Quando nós vemos que não conseguimos, você já reparou que Deus dá esforço ao... Vamos lá abrir. Eu acho que é... É isso mesmo. Isaías 40, 28. Vamos lá colocar. Isaías 40, 28. Vamos lá abrir. É impressionante isto. Você tem que entender que nós dependemos mais. Não, mas eu preciso, eu não consigo, eu não dá. Você está a depender das suas forças, das suas capacidades, você já está errado. Você aceitou Jesus, você tem Deus na sua vida, as portas que se abriram para si são enormes. Eu, à medida que eu vos vou falando e vou-vos lendo, você vai perceber que o que Deus tem preparado para nós é muito maior do que nós pensamos, do que nós achamos que merecemos, que nós... Esqueça tudo isso, esqueça tudo o merecimento, o que deve ser feito na sua vida. Confie em Deus. Decida Deus na sua vida. E você vai dizer, mas eu decidi. Não, você não está a decidir.
Isto funciona assim. Você vai a um supermercado, peço perdão, vai a um restaurante e chega ao restaurante, chega lá, senta-se, dá-lhe a emenda, você escolhe e o empregado vai-se embora. Mas o empregado até pode demorar algum tempo a trazer-lhe a sua comida. Mas você não duvida que ele não vai trazer. Porque se você se duvidasse, estava sempre a chamá-lo. Então, você não se esqueceu, pois não? Olha, no coisa. É exatamente aquilo que você faz com Deus. Você deve lembrar a Deus, Senhor, eu creio que tu estás a operar a meu favor. E não deve chegar a Deus, Deus, olha eu, olha eu, olha eu. Você deve lembrá-lo a Ele, Senhor, eu confio em Ti. E sei que Tu estás a operar a meu favor. Glória ao Teu nome, em nome de Jesus. Muitas das vezes, as nossas reações são reações de falta de fé, falta de confiança em Deus. Veja o que está aqui escrito. Isaías 40, 28, não foi isso que eu disse? Isaías 40, 28, glória a Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens cansarão e fatigarão, os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Por quê? Por causa da sua força? Por causa da sua capacidade? Não. Por causa das capacidades de Deus que estão em si. E à medida que você decide por Deus, decide confiar em Deus, decide aceitar o que Deus está a dizer a seu favor, é uma bênção. Você recebe. Eu lembro-me, eu tenho recebido, as maiores bênçãos que eu tenho recebido na minha vida, têm sido sempre por orações muito pequeninas. Era uma altura, eu trabalhava durante a noite como guarda noturno e o que é que eu fazia? Eu de manhã agarrava a minha esposa e ia de manhã para a igreja, eu ia lá pô-la, depois eu ia buscá-la, comíamos qualquer coisa e depois voltávamos para a igreja. Nesse dia, o meu corpo estava mesmo muito cansado mesmo. E eu, em vez de comer, fui-me só deitar um pouco. Eu já estava vestido para ir para a igreja e eu só me deitei na cama. Eu lembro-me de deitar na cama e dizer, Senhor, Tu que dás esforço ao cansado e que multiplicas as forças, eu creio que estás a fazer isso comigo, em nome de Jesus. E eu devo ter fechado os olhos, não sei, um minuto, 2, 5 minutos, sei que foi muito pouco tempo. Sei que quando voltei a abrir os olhos, eu tinha uma força tal, eu fiquei acordado, sempre. E estava cheio de força. Você tem que entender que a sua capacidade não vem de si, vem de Deus para si. É Deus que capacita. É Deus que nos capacita. Pare de olhar para as circunstâncias perante as suas limitações, as suas capacidades. E agora como é que vai ser? E agora como é que eu vou poder fazer isto? E agora como é que eu vou poder pagar? E agora como é que vai ser em relação à minha saúde? E agora a idade? Até isto e aquilo. Pare com isso. Ainda hoje, eu tinha acabado de deixar o meu filho. Estava a retornar para casa. E Deus virou-se para mim e disse-me assim, tu sabes que eu te posso deixar viver até aos 100 anos de idade. E eu virei para ele e disse, sei. Mas nós nos esquecemos de tudo isto. Nos esquecemos que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador e que a partir de agora não somos mais os mesmos.
As limitações que no mundo existem, as limitações que existem para as pessoas, para as outras pessoas, não existe para nós. Nós não estamos limitados. Se nós tivéssemos uma firma, não seria limitada, seria ilimitada. Glória a Deus. Você entende? Nós temos Deus. Mas a sua decisão faz toda a diferença. A sua decisão faz toda a diferença. Você tem que decidir. Uma vez Deus disse-me, em relação a uma pessoa que eu conheci, e estava a orar e Deus, Senhor, ajuda-o, Senhor, ajuda-o. E ele disse-me, não posso. Enquanto ele não decidir, eu não posso fazer nada. Sabe que na sua vida acontece exatamente o mesmo? Enquanto você não decidir confiar em Deus, confiar no que Ele diz na sua palavra, dizê-lo em voz alta, Deus não o consegue abençoar. Deus não consegue trazer a si tudo o que Ele tem preparado, porque você tem que decidir. Eu quero vos mostrar mais homens e mulheres que lhe aconteceu exatamente a mesma coisa. Veja o que é que aconteceu com uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Em Marcos 5,25. Marcos 5,25. Veja lá esta mulher. Marcos 5,25. O que é que esta mulher acontecia? Esta mulher tinha um fluxo de sangue, tinha uma ferida aberta, que estava sempre a deitar sangue, sempre a deitar sangue, sempre a deitar sangue. Segundo a lei judaica, ela nem em público podia andar. Ela, quando andasse em público, ela teria que gritar impura, impura, e as pessoas tinham que se afastar dela, não podiam tocar nela. Mas ela passou por muito na sua vida, 12 anos a sofrer, 12 anos, não são 12 dias, não são 12 horas, 12 minutos, são 12 anos. É muito ano. E uma certa, portanto, Marcos 5,25, uma certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue e havia padecido muito, com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha e nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia, ela decidiu, porque dizia, se tão somente tocar os seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu o seu corpo estar já curado daquele mal. Ela decidiu confiar em Deus. Você sabe que quando ela decidiu fazer isto, não havia os versículos bíblicos que nós temos agora. Conhecia-se a palavra de Deus, mas não se conhecia em todo, porque agora há muito mais revelação da palavra do que havia na altura. E ela ouviu falar de Jesus, ou ela ouviu falar das curas, dos milagres que estavam a acontecer, e ela decidiu confiar. Atualmente você sabe da palavra de Deus, sabe que Jesus foi à cruz, levou toda a sua enfermidade e para as suas pisaduras você já foi sarado. Você só tem que decidir aceitar as palavras de Deus. Pedro decidiu aceitar aquilo que Jesus lhe estava a dizer para fazer. Ele vira-se, lança as tuas redes ao mar. E Pedro virou-se, mas olha, eu tive toda a noite e nada apanhei, mas pela tua palavra eu assim o farei, eu lançarei as redes. E lançou as redes, e as redes apanharam peixe em grande abundância. Quando você decide por Deus, sua vida muda completamente. Não é mais você, mas Cristo vive em si.
Porque você está a confiar em Deus, Deus está a fortalecê-lo. Porque você está a confiar em Deus, Deus lhe está a dar aquilo que você precisa. Porque você está a confiar em Deus. Eu há pouco falei sobre uma pobre viúva que deu tudo o que tinha. Ouça, eu conhecendo Deus, esta mulher foi ricamente abençoada. Eu sei disso. Porque ela confiou, ela decidiu confiar em Deus, ela decidiu dar tudo o que tinha. Uma mulher, um pastor, havia um show, eu penso que já partiu para o Senhor, penso eu. Havia um show, estava a construir uma igreja muito grande para 10 mil pessoas. E chegou uma altura que não tinha mais recursos. Ele orava e dizia: eu não sei, Senhor, como é que vai ser. E ele agarrou e estava na reunião e ele falou sobre isso, pronto, que Deus tinha que lhe mostrar o que é que ia fazer, porque eu ele não sabia o que é que ia fazer. Ele precisava de dinheiro para poder acabar aquela igreja. E uma mulher que estava a ouvir a reunião levantou-se e trouxe até ele um copo, trouxe até ele uma taça e uma colher onde comia o arroz. E ela virou-se e toda a gente ouviu. Ela disse: é tudo o que eu tenho. Mas eu posso comer à mão, eu posso meter as coisas na mão e eu como à mão. Eu quero ajudar, é tudo o que eu tenho. Aquilo que esta mulher fez tocou de tal forma toda a igreja. E homens de negócios se levantaram e quiseram comprar aquela taça, aquela colher e aquele copo. E os valores foram subindo, subindo, tipo leilão, a valores nunca antes vistos dentro da igreja. Tudo porque uma mulher decidiu dar tudo o que tinha. Você decide dar tudo de si a Deus, verdadeiramente. De forma alguma Deus o vai lançar fora. De forma alguma Deus o vai deixar cair. De forma alguma Deus o vai largar e vai fortalecer grandemente a sua vida. Porque você decidiu estar com Ele. É impressionante como algo tão simples pode se tornar tão grandioso. Uma decisão. Foi uma decisão que nos levou a aceitar Jesus e que transformou a nossa vida. Pelo menos a minha transformou grandemente. Grandemente mesmo. Mesmo. Grandemente. Eu contei que eu vi cassetes do meu passado antes de aceitar Jesus. Eu lembro-me de tanta coisa que aconteceu. E a vida era tão horrível, tão horrível. O sofrimento era tão grande. E se você vir as filmagens, não vê sofrimento nenhum, pelo contrário. Vê muitos sorrisos. Mas eu sei bem o que era dentro de mim. E uma decisão mudou completamente a minha vida. No ano em que eu vi esta cassete, eu estava a comemorar a minha festa de anos. Estava cheio de gente ao meu redor. Cheio de gente ao meu redor. Um ano depois, exatamente um ano depois, eu estava a comemorar o meu aniversário. Aquelas amizades todas, ninguém me deu parabéns. Ninguém apareceu. Os únicos que deram os parabéns a mim foi os meus pais, os meus avós
E nessa noite eu fui para a minha casa, que já tinha uma casa, fui para a minha casa. Embora tivesse a continuar a viver em casa dos meus pais, eu já tinha casa. Eu fui para a minha casa. Eu levei um livro do Kenneth Hagin e passei da meia-noite às 6 da manhã, 6 horas seguidas a ler aquele livro. E foi as melhores festas de anos que eu tive. Glória a Deus. A amizade deste mundo é inimizade contra Deus. Você tem que perceber uma coisa. Quando você tomou a decisão de Deus, a sua vida se transformou por completo. Mas ainda há mais que Deus quer fazer consigo. O quer levar mais longe ainda. Mas há decisões que você vai ter que tomar. Decisões que vão afetar tudo na sua vida, mas que o vão abençoar ricamente. O que é que você vai fazer? Quero-vos continuar a mostrar mais decisões. Atos 9:3. Esta é daquelas decisões muito complicadas. Vamos falar de quem? Saulo. Quem era Saulo? Paulo. O apóstolo Paulo, que na altura chamava-se Saulo. Saulo acreditava em Deus, mas não acreditava em Jesus. Portanto, ele era judeu, acreditando no Torá, na lei, acreditando no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas não acreditando em Jesus. Pelo contrário, ele perseguia os cristãos. Ele esteve presente quando foi a primeira vítima, o primeiro mártir da Bíblia, foi apedrejado até à morte. Ele estava lá. Inclusive, chegou a encerrar e colocar alguns nas prisões, alguns irmãos nas prisões. Mas agora aparece-lhe Jesus à frente. Jesus, quando lhe aparece à frente, já tinha sido crucificado, já tinha morrido, já tinha ascendido aos céus e agora aparece a Saulo. Atos 9:3. E ainda a caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Eu quero que você entenda que isto não aconteceu durante a noite, isto aconteceu durante o dia, ao meio-dia. Ora, ao meio-dia o sol vai muito alto, é a força máxima do sol, e mesmo assim a glória e a luz de Jesus eram superiores à luz do sol. E caindo da terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Ele tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que te faça? E ele disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito: Di tu o que te convém fazer. Que decisão tomou Saulo? Eu vou-lhe explicar que decisão ele tomou. Ele também não tinha hipótese, ele estava cego. Mas ele decidiu por Deus. Ele decidiu por Jesus. E aquele que outrora perseguia os cristãos, agora estava a ser perseguido. Mas ele vai ser a bênção para a Bíblia que nós conhecemos hoje, porque muito mais de metade da Bíblia, 2/3 da Bíblia, foram escritos por ele, o Novo Testamento. Cartas escritas a igrejas que foram uma bênção. Entre elas está várias cartas, mas entre elas Romanos, uma carta impressionante, Coríntios, Efésios. Pronto, várias cartas impressionantes que Paulo escreveu. Tudo porquê? Porque ele decidiu andar com Deus. Porque ele se negou a ele próprio.
Ele próprio dizia: eu aceito a minha vida passada como trapos de imundície. E, no entanto, ele não era um qualquer. Ele era um juiz já entre aqueles que eram de origem judaica. Ele era um sacerdote conhecido. No entanto, ele rejeitava tudo o que ele era por causa do amor a Jesus. Você tem que entender que a sua decisão faz toda a diferença. E eu quero vos mostrar mais, em nome de Jesus. Marcos 11, 23. O célebre Marcos 11, 23. Nós já lemos tantas vezes Marcos 11, 23. Mas Marcos 11, 23 é uma grande bênção para as nossas vidas. Marcos 11, 23. O que é que aconteceu? Jesus passou por uma figueira, amaldiçoou a figueira. No dia a seguir voltaram a passar lá. A figueira secou. Pedro perguntou: olha, a figueira que tu amaldiçoaste secou-se. E Jesus lhe disse: tente fé em Deus. E depois vira-se e diz esta grande verdade, que se nós a compreendermos, nós somos abençoados, ricamente abençoados. E diz aqui, Marcos 11, 23, porque em verdade vos digo, qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Agora eu quero que você entenda que em tudo isto existe uma decisão da sua parte. Você pode fazer tudo isto e não estar decidido. E nada vai acontecer. No entanto, você pode fazer isto decidindo, acreditando em Deus que o monte vai mesmo não ter hipótese e vai mesmo parar ao meio do mar, haja o que houver, caia o que cair, pensem o que pensarem, digam que é impossível, se nada me importa, nada quer saber, é isso que vai acontecer, eu decido, assim seja. Você, em toda a palavra bíblica, você vai ver decisão. E eu quero vos mostrar com um versículo bíblico. Um versículo bíblico para fechar toda esta mensagem em Mateus 18, 18. Mateus 18, 18. Em Mateus 18, 18, Deus ilustra essa decisão por completo. Jesus está a falar para os discípulos e não só. E diz, Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Que decisão você está a tomar? Você está a tomar a decisão acreditando no mundo, acreditando que não é impossível, acreditando que não vai dar, não se vai conseguir. Você está a desligar as coisas, será desligado no céu e é a sua decisão. Ou você está a dizer não. Ele pode acontecer aos outros, 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 ao meu lado direito, mas eu não sou atingido em nome de Jesus. 1000 podem padecer ao meu lado direito, 10.000 ao meu lado esquerdo, mas eu não sou atingido em nome de Jesus. Mesmo que eu andasse por vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. Portanto, eu declaro no nome de Jesus, eu tomo a decisão de ligar na terra a bênção para a minha vida, a cura para o meu corpo, bênção o meu casamento, a bênção para os meus filhos, a bênção para o meu lar. Eu ligo a libertação completa de todos os elementos da minha família em nome de Jesus. Você entende? Tudo o que você falar com a sua boca ligando na terra, Deus liga no céu. Porque você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. A sua decisão é o suficiente para libertar o poder de Deus a seu favor. Mas você tem que entender, isto tem que perceber e vir do seu coração. E você decidir, eu decido confiar na palavra de Deus. Assim como Pedro lançou as redes pela uma palavra de Jesus, eu confio em Deus, na sua palavra, e eu estou curado. Eu confio em Deus, e Jesus fez pobre para que eu enriquecesse. Por isso eu tenho finanças em grande abundância, em nome de Jesus, de nada tenho falta. Eu
decido confiar no Senhor. Tudo o que Ele preparou para mim, eu já tenho. No nome de Jesus. Eu decido Deus. E você? O que é que decide? Tudo o que ligares na terra estará ligado. Grande palavra, grande bênção, decisão está na sua mão. Você disse, mas eu não consigo. Aí é que você está errado. Você só tem que decidir. O resto é Deus que vai fazer. Glória a Deus. Você só tem que decidir. Eu decido ir fazer isto. Eu decido ir tirar a carta. E é Deus que vai fazer o resto. Eu decido ser abençoado. E é Deus que vai fazer. Eu decido ser curado. E é Deus que vai fazer. Você tem que tomar a decisão de confiar em Deus. Para que Deus o possa abençoar. Até eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E às vezes vejo a minha esposa a chegar e eu cada vez que vejo a minha esposa a chegar aqui, eu lembro sempre a mesma coisa. Sempre, sempre, sempre. Eu vejo tanta gente a chegar que não sei onde é que vão caber todos. Onde é que os músicos vão ter os instrumentos? Onde é que toda a gente vai caber? Glória a Deus. Você está a dizer, mas eu só vejo uma pessoa. Não, eu decidi muitas mais. Eu decidi muitas mais. Mesmo muitas mais. Eu já tenho em nome de Jesus uma orquestra sinfónica a adorar a Deus. Em nome de Jesus. Eu decidi. E eu vou ter. Tudo que eu ligar na terra é ligado no céu. Qual é o carro que você tem? O carro que Deus me deu. E qual é o carro que gostava de ter? Vou ser sincero. Ainda não sei bem. Mas eu quero ter um avião. Agora está nas mãos de Deus, não nas minhas. Então vamos lá ficar de pé e vamos dizer, Pai, eu tenho que tomar muitas decisões na minha vida. Porque eu sei que elas vão fazer toda a diferença. Mas a maior decisão que eu tenho que fazer é aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, mas também decidir aceitar tudo o que tu dizes como a verdade e só a verdade. Pois a tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois que eu tenha conhecimento cada vez mais e mais da tua verdade, Pai. Confiando nela, decidir por ela. Sei que a bênção já está na minha vida para a tua glória e para a tua honra. Porque eu sei, Senhor, se eu crescer, eu vou-te dar toda a glória. Se eu crescer, os outros vão olhar para mim e dizer: foi por causa de Deus. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Eu decido. Agora você tem que meter o resto das palavras à frente que quer. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Bom fim de semana. E não se esqueça, decida. Decida. E Deus fará o resto. Deus fará a bênção na sua vida. No nome de Jesus. Amém, amém. Glória.